Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 30 de junho de 2021. Hoje não vamos ter o pré-jogo, hoje é dia de Vasco e Goiás, jogo super importante, mas aqui no Maca Vasco não vamos ter o pré-jogo, mas vamos ter sim a análise, que você sempre busca aqui, uma análise jurídica da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ontem numa ação demandada por um sócio do Vasco da Gama, com o advogado Walter Brito, que tantos de vocês conhecem, a nossa análise aqui de forma simples para você entender o que aconteceu lá no STJ. Logo depois da vinheta. Eu sou cruz de malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca e quando tem uma demanda judicial importante, alguma decisão judicial, você sabe que pode recorrer aqui no café da manhã do Maca Vasco, que eu tento passar para você de forma muito simples todo esse linguajar jurídico para vocês entenderem e fazer a análise de vocês. Beleza, meus amigos? Sendo assim, eu já peço seu like. Dessa vez eu peço que se vocês compartilhem este vídeo com seus amigos de Zap, de Telegram, para todos ficarem cientes do que aconteceu ontem na decisão judicial envolvendo as eleições do Vasco da Gama. Beleza, meus amigos? Vamos lá. Ontem, o senhor Ricardo Vilas Boas Cueva decidiu a reclamação número 41941-RJ, promovida pelo sócio Everton Brito Lima, patrocinada pelo advogado também, que todos vocês conhecem aí, grande colega causídico, Walter Brito Lima. Essa demanda e reclamação foi movida em face. Quando é movida em face, eu falo assim, é contra quem? Contra o Falchoene Jassos, o Mussa, o senhor Roberto Monteiro, o senhor Luiz Roberto Levinciano e o senhor Clube de Regatas Vasco da Gama. Por que os quatro? Porque os quatro estão envolvidos na demanda principal, que envolve as eleições da Assembleia do dia 7 e da Assembleia do dia 14. Aquele acordo do senhor desembargador Custódio com o senhor desembargador Camilo, o senhor Fábio Dutra, que eu tenho certeza que todos já sabem isso aí de cor, beleza? Mas o que é uma reclamação? É um mimimi para o STJ? Não, meus amigos, não é mimimi para o STJ. E aqui eu gosto de trazer os fundamentos jurídicos até para a gente ficar ciente do que a lei fala. O primeiro fundamento jurídico está na Constituição Federal. Aí fala assim, artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1º, processar e julgar originariamente, assim, logo direto no STJ, no seu inciso F, a reclamação para a preservação da sua competência do STJ e garantia da autoridade de suas decisões, da autoridade, guardem isso, autoridade de suas decisões. Aqui eu puxo também o artigo 988, 988 do Código de Processo Civil, Estatuto de Ritos. Ele fala, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal e garantir a autoridade das decisões do tribunal, ou o que quer que seja. E eu já vou trazer aqui mais ou menos o que o Everton deseja. Ele falou assim, o senhor ministro Vilas Boas Cueva, não vou falar que abre aspas, porque não foi isso que ele escreveu, ele falou assim, a sua decisão não tem autoridade, estão descumprindo a sua decisão, senhor Ricardo Vilas Boas Cueva. E o que você vai fazer com isso? Por que estão descumprindo? Porque você cassou uma liminar proferida irregularmente pelo presidente do STJ e assim você teria validado a decisão do desembargador Camilo Rulieri, que teria dado legitimidade para a Assembleia do dia 7. Consequentemente, da Assembleia do dia 7, tinha que ser declarado vitorioso o senhor Levinciano, em segundo lugar, o Jorge Salgado. Mas não, o que o Tribunal do Rio de Janeiro está fazendo? O que o Vasco está fazendo, aqueles golpistas safados sem vergonha? Eles fizeram uma assembleia uma semana depois, de forma virtual, fora do estatuto, e assim foi declarado o Jorge Salgado como vencedor, e ele é o presidente hoje. Então, eles não estão cumprindo a sua decisão, senhor Ricardo Vilas Boas Cueva. A sua decisão não tem autoridade qualquer, não tem eficácia. E o que você vai ficar fazendo com isso? Vai ficar sentado aí parado?
Foi isso, mais ou menos, o que o sócio o Everton falou para o Ricardo Ministro Vilas Boas Couve. Obviamente, com as belas palavras dos ilustres advogados ali presentes de forma técnica. Mas, resumindo, meu irmão, foi mais ou menos isso que ele falou aqui para você, tá bom? E o que o senhor Vilas Boas Cueva falou em resposta? Antes, dê seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal do Macavaz. Mas vamos lá. Primeiro, eu já falo logo a conclusão do senhor Ricardo Vilas Boas Cueva. E você já sabe, nesse ponto eu gosto muito de ficar lendo a decisão para não trazer qualquer outra frase de dúbio sentido ou outra interpretação. Eu leio efetivamente o que está escrito na decisão. O Ricardo Vilas Boas Coelho, infelizmente, decidiu por indefiro de plana presente reclamação. Ou seja, ele já extinguiu, já cortou pela raiz a reclamação. Ele, na verdade, sequer vai mandar intimar aquelas partes que eu falei, o Mussa, o Roberto Monteiro, o Leve e o Vasco da Gama para se manifestarem. Ele já entende que não tem nem que se dar prosseguimento a essa reclamação. Isso por quê? Porque ele fala que a decisão dele deixou claro que a liminar anteriormente deferida pela presidência desta corte, do STJ, teria se dado em desacordo com os expressos termos, aqui em resumo, daquelas causas que somente poderiam ser analisadas no plantão. Ele entendeu o seguinte, que o senhor presidente do STJ não poderia analisar esta matéria porque não era caso de plantão. Se lembre bem, naquele período o STJ estava de plantão, porque o site tinha recebido ataque hacker e ninguém estava com acesso ao site do STJ. E num segundo ponto, abre aspas para o senhor Ricardo Vilas Boas Cueva, esclareceu-se ainda ser manifestamente incabível qualquer pedido de tutela provisória quando sequer inaugurada a competência recursal, observando que, no caso, ainda nem teria sido interposto recurso especial, justamente porque o mérito dos agravos de instrumento até então não havia sido julgado. Ou seja, ele falou o seguinte, que o senhor presidente do STJ não poderia também analisado e dado aquela decisão, porque não se respeitou o recurso, não teria ainda apresentado qualquer tipo de recurso lá em primeira instância, sequer tinha, na verdade, o acordo, só tinha uma decisão monocrática. Errado o senhor presidente. E os dois pontos principais da decisão do senhor Ricardo Vilas Boas Cueva. E o que o senhor Ricardo Vilas Boas Cueva, ele fala o seguinte, abre aspas, a decisão não adentrou no julgamento do mérito da controvérsia, não emanando nenhuma ordem a ser observada pelas instâncias ordinárias, o que descarta, portanto, qualquer afronta de respeito ou inobservância à autoridade da decisão proferida por esta corte. Em suma, o que o Ricardo Vilas Boas Cueva falou? Que a decisão dele foi forma. Ele verificou que o senhor presidente do STJ não poderia ter julgado. Ele não entrou no mérito para falar se a decisão do desembargador Camilo Ruleri estava certa ou se estava errada, qual era a assembleia que tinha que prevalecer, se era presencial ou se era virtual. Não, ele não entrou. Ele entrou na forma do código de processo, na forma do rito, falando que o senhor presidente do STJ não poderia ter se manifestado naquele ponto. E assim, meus amigos, a autoridade que se chama foi cumprida, que ele prontamente revogou a decisão anterior. Ponto final, não entrando para a existência da outra Assembleia. Ele aqui ainda chama um pouco de atenção, porque ele fala que, na verdade, o julgamento dos agravos transcorreu normalmente, com aquele acordo vindo do desembargador Custódio, sendo o desembargador relator, o Camilo, vencido. E o que se deseja, na verdade, esta reclamação é que tem nítido viés de sucedâneo recursal, ou seja, que esta reclamação, na verdade, deseja combater a decisão do desembargador Custódio, o que para o ministro Vilas Boas Cueva é impossível, que não se pode admitir. E assim, em suma, ele entendeu o seguinte, como a decisão dele só foi por forma, não entrou no mérito da questão, então nenhuma decisão anterior está sendo confrontada à decisão dele, porque, teoricamente, o Tribunal do Rio de Janeiro seguiu a forma normal, com o acordo proferido pelo desembargador Custódio, desembargador Fábio e desembargador Camilo Ruleri. E dali tem que seguir todo o degrau, com os recursos cabíveis ali naquela decisão.
ok? Por isso que eu falo para vocês agora, meus amigos, já se encaminhando ao final desse vídeo, pedindo seu like. O que importa hoje, ao meu ver, é a ação dos templários, só que ali na ação dos templários dificilmente deverá vir uma decisão que altere a ação, as eleições, porque tem que seguir todo esse rito e o juiz Paulo Roberto ele tem que seguir tudo no rito de uma fase instrutória até dar a sua sentença. Então acho muito difícil que dali venha alguma coisa nesse sentido. O que pode vir, sim, é no recurso especial extraordinário promovida pelo Levinciano e o Roberto Monteiro na demanda efetivamente combatendo o acordo do desembargador Custódio. E esse recurso possivelmente será julgado pelo ministro Vilas Boas. E aí ele vai ser obrigado a adentrar ao mérito dessa questão. Só que isso, meus amigos, vai demorar. Por quê? E aqui eu já vou explicar. Esse recurso especial e recurso extraordinário passa uma fase no Tribunal do Rio de Janeiro, que é de admissibilidade. O tribunal fala assim, olha, isso é matéria para subir para Brasília e isso não é matéria para subir para Brasília. O que você acha que o Tribunal do Rio de Janeiro vai falar sobre esse recurso especial e extraordinário do Leve e Roberto Monteiro? Pois é, eles possivelmente vão inadmitir esses recursos. Aí vai vir mais uma derrota para o Leve. Não, que cabe também um recurso, de qualquer forma, um agravo de instrumento em RESP, que a gente chama de RESP, recurso especial e recurso extraordinário, indo direto para Brasília essa questão. Então, esse recurso do Leve para Brasília e do Roberto Monteiro vai subir de qualquer forma. Tem que passar por esse degrau, que possivelmente vão inadmiti-lo, vão falar que é mais uma derrota para o Leve, mas ele vai acabar subindo. Aí que eu quero ver o que o ministro Ricardo Vilas Boas falou. Eu espero aqui ter trazido algumas elucidações para vocês e meus amigos vão torcer muito hoje para o Vasco da Gama, porque o nosso time está precisando e qualquer outra novidade na esfera jurídica vocês podem contar aqui no Macabaixo.